Perfeccionismo, ele é bom? É ruim? Qual é o limite do seu perfeccionismo? Como você pode lidar com ele? Eu sou Olga, coach de carreira na aviação e instrutora do programa No Rumo Certo, nosso programa de orientação para pilotos em formação. Se você quer saber como lidar com o seu perfeccionismo, fica comigo nesse vídeo. Todos esses anos trabalhando com gestão de pessoas, desenvolvimento profissional, eu tive contato com muitas pessoas que não sabem como nominar, como lidar com o seu perfeccionismo. Alguns dizem que meu perfeccionismo é uma qualidade, mas chega uma hora que vira um defeito. Outros já dizem, é um defeito e pronto. Então, como que a gente entende? Qual que é o limite? Como que a gente vai lidar e gerenciar esse limite do nosso perfeccionismo? Shizad Shamini, o autor do livro Inteligência Positiva, ele cita que nós temos 10 sabotadores. O que são sabotadores? Sabotadores são coisas que limitam, que te atrapalham, que te impedem de dar o próximo passo, que impedem de chegar no seu objetivo. E desses 10 sabotadores, o chefão deles é o crítico. Se o crítico é o chefão, ele tem mais 9 capangas. E dentre esses capangas, o que nós vamos falar agora é do insistente. O insistente é justamente o perfeccionismo. Se a gente imaginar uma régua, a gente percebe que ela tem duas extremidades. Uma extremidade é o ponto zero e a outra extremidade é, digamos, o ponto 30. Ok. Para você chegar de uma extremidade à outra, tem vários níveis, certo? Pensando dessa forma, a gente imagina que profissionalmente, uma pessoa que está no ponto zero é uma pessoa muito abaixo da média. Então vamos imaginar que de um lado da régua nós temos ali um estudante de aviação ou um piloto que está muito abaixo da média, está muito abaixo do seu objetivo. E do outro lado da régua nós vamos ter um profissional excelente. Então, se você tem um trabalho, uma entrega, um estudo muito abaixo da média, dificilmente você terá grandes resultados. Mas, em contrapartida, muitos que estão num nível alto, num nível de excelência, ainda buscam a perfeição e caem na armadilha do perfeccionismo. Lembra dos sabotadores? Quando o perfeccionismo ele ultrapassa um certo limite, ele passa a te sabotar, a atrapalhar os seus resultados. Então vamos imaginar, que uma pessoa está aqui no ponto zero e ela começa, dá um passo, dá outro passo, vai evoluindo e chega no nível de excelência. E quando chega no nível de excelência, ele olha e fala, quero ser perfeito. E quando ele tenta ser perfeito, ele começa a descer novamente. Isso porque, na tentativa da perfeição, a pessoa acaba parando, travando, sempre pensando que precisa ter algo a mais, que precisa aprender algo a mais, que precisa ser muito mais para dar aquele próximo passo. Alguns alunos travam na fase de prova da ANAC, por exemplo, porque quando chega nessa fase, que vai ser uma barreira para o próximo passo, vem o nível do perfeccionismo. Muitas vezes o profissional, o aluno ali está pronto para fazer a prova e ele começa a se questionar. Mas eu preciso fazer inglês antes, para que aí eu já fique mais preparado para a próxima fase. Eu preciso ter todo o dinheiro para fazer as horas, então vou esperar ter todo o dinheiro para daí dar o próximo passo. Eu preciso fazer uma faculdade, será que eu não preciso fazer essa faculdade antes, para depois dar o próximo passo? Entende que você já pode estar pronto para fazer aquela prova e dar o passo inicial, mas o perfeccionismo, a busca por preciso de mais, preciso ser mais, te trava, te limita. Então, o perfeccionismo, ele é ruim? O perfeccionismo, ele só se torna ruim quando você excede o limite dele e ele passa a sabotar os seus resultados. Dito tudo isso, você já sabe o que é perfeccionismo e que ele tem um limite. Então tá bom, Olga, mas como que eu vou lidar com esse perfeccionismo? Eu vou propor para você um exercício. Pegue uma folha de papel e divida ela no meio. Vou pegar o meu exemplo aqui para ficar mais fácil. Então você pega uma folha de papel, divide ela no meio, onde abaixo da linha média você vai ter o excelente e acima da linha média você vai ter o
perfeccionismo. Então você vai pegar o próximo passo, o próximo objetivo que você tem e você vai escrever tudo o que precisa ser feito, o que você já fez e o que ainda precisa ser feito para aquele passo, para aquele próximo passo apenas. O que você pensar além do que você precisa, você vai trazer para a parte do perfeccionismo, para que você possa observar, realmente, eu preciso disso para essa próxima etapa? Isso vai ser necessário? Isso vai fazer uma grande diferença? Ou eu estou querendo só agregar alguma coisa a mais antes de dar esse passo, antes de concluir essa etapa? Então, digamos que você, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Digamos que você está numa fase de fazer a prova da ANAC. Então, você precisa, basicamente, fazer o PP teórico, preferencialmente aqui no portal aeronáutico Trem de Pouso. Você precisa fazer alguns simulados para você se testar, para você se avaliar, né, qual é o seu nível, se você realmente dentro dos simulados está conseguindo ter um bom resultado. Você pode fazer o programa no rumo certo para te auxiliar durante esse período, que realmente isso sim vai fazer a diferença. Então isso, digamos que é para você ter um nível de excelência nessa etapa. Quando você traz essas outras coisas que te levam para o perfeccionismo, como por exemplo, ter um bom inglês, ter uma boa fluência no inglês, ter a graduação, ter todo o dinheiro para fazer as horas. Então você percebe que tem coisas que não são importantes para aquela fase, que sim, são importantes para as próximas. Eu não estou dizendo que você não precisa ter o dinheiro para fazer as horas de voo, que você não precisa ter um bom inglês e muito menos que você não precisa ter a graduação. Mas entende que para a etapa inicial, isso não é essencial. Você consegue ter um bom nível de excelência sem ter essas coisas para fazer a sua prova da ANAC? Que isso sim vai ser importante nas próximas fases, nos próximos passos. Então não deixe que coisas que são para o próximo passo atrapalhem esse passo, atrapalhem que você dê o passo mais importante para esse momento. Então, resumindo, nós temos alguns estágios. E esses estágios, eles começam no zero, quando você está muito abaixo da média, quando você está parado. E aí, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no nível de excelência. Chegando no nível de excelência, se você busca pelo perfeccionismo, a tendência é que você passe a descer nos seus resultados. Por quê? A tendência é que o perfeccionismo te sabote. O que eu quero é que você alcance um nível de excelência e não o nível de perfeccionismo. Então, como que você pode fazer isso no seu dia a dia? Discutindo com você mesmo, sempre parando e analisando. Eu preciso disso para dar esse passo? O que eu preciso? O que eu já tenho para fazer o que eu preciso fazer? Vamos usar o meu cenário aqui, tá? Eu estou fazendo uma gravação nesse momento do meu celular. Eu tenho uma luz, mas não é aquela coisa. Eu poderia ter uma boa câmera, eu poderia ter muitas luzes, eu poderia ter um microfone daquele que desce aqui, cheio de firula. Poderia. Mas da forma que eu estou gravando para você, eu consigo entregar a mensagem? Eu consigo passar o conteúdo? Eu consigo te ajudar de alguma forma? Se sim, eu consigo atingir a excelência. O resto pode me agregar? Pode, mas nesse momento pode ser o perfeccionismo. Nesse momento, talvez eu não gravaria esse vídeo para você porque eu não tenho a luz certa, porque eu não tenho aquele microfone que eu quero e porque a minha câmera tá com chiado. Entende? Então, eu consigo gerar um bom resultado com o que eu já tenho, com o que eu já sei. O restante vai fazer parte do meu perfeccionismo. Lembrando, durante a sua formação de piloto, você precisará ter todos aqueles elementos que eu citei no exemplo. Você precisará ter o inglês, você precisará ter todo o dinheiro, você vai precisar, né, talvez a graduação, mas sempre analise. É um momento, eu consigo dar um passo sem isso, eu consigo fazer com que esse meu perfeccionismo não me atrapalhe. Então, não significa que você não precisa melhorar, que você não deve correr atrás disso. Você deve, mas chegue no seu nível de excelência, entregue o máximo que você pode e não pare de andar para frente. Se esse vídeo faz sentido para você, curte ele. Se você está aqui até agora, significa que você está buscando uma formação acima da média, buscando ser um piloto acima da média. E isso já te faz diferente de muitos. Então,
Deixe seu comentário, me diga se esse vídeo te ajuda de alguma forma. Isso nos ajuda muito a criar conteúdos que são importantes para vocês. Então deixe seu comentário, ative o sininho para você receber notificações de próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo.